Dona Ieda Pacheco Chaves, é um prazer encontrar a senhora e uma alegria muito grande entrevistá-la. Seja bem-vindo ao noticiastudoaqui.com. Obrigada, prazer é todo meu e agradecer a oportunidade também, né, que a gente está podendo conversar e falar um pouquinho da nossa Eu vida. não escondo que eu tinha uma certa curiosidade por esta conversa. Já tinha sido apresentada à senhora pelo seu marido, prefeito Hildon Chaves, mas nunca tínhamos conversado. Eu sei que vocês são amigos do meu filho, Dr. Tiago Pata, mas isso é outro departamento, né? Me diga uma coisa, a senhora está trilhando o caminho político depois de ter tido uma trajetória empresarial bem-sucedida, que não foi na sua área de formação acadêmica, né? Porque a senhora é formada em Odontologia. Mas chegou a exercer. Exerci por 10 anos odontologia. Quando eu me formei, que eu cheguei em Rondônia, eu atuei em Cacoal inicialmente, depois eu fui para a Ariquemes, e lá em Ariquemes foram 2 anos e meio. E lá eu tive um consultório. A senhora foi para a minha cidade. Exatamente, para a sua cidade. Mas eu já estava aqui em Porto Velho. Já estava aqui, né? Então, quando eu morei lá em Ariquemes, foi muito bom, porque, assim, profissionalmente, né? Eu cheguei e naquela época a gente chegava, colocava o consultório e já estava assim, ó, abriu a porta do consultório, já tinha gente para atender. Então, assim, foi bom. Acabou que nós tivemos que mudar por conta que o Hildon era promotor de justiça e para ele era interessante que ele fosse para Cacoal naquele momento. E nós também já estávamos, né, começando com nosso primeiro empreendimento na área de educação. Em Pimenta Bueno. Em Pimenta Bueno. Como é que se chamava a escola? A escola era o Colégio Decisão. Foi o primeiro que nós, né, antes da faculdade, foram 5 anos antes, e esse colégio virou referência na região. Era um colégio muito bom. Um colégio particular. Um colégio particular de ensino fundamental e médio. E ele virou referência na região. Era um colégio muito bem administrado, a qualidade de ensino era muito boa. Mas um colégio, ele dá muito trabalho. Digamos assim, para você ter um colégio e não estar dentro do colégio, né? Quando nós decidimos montar esse colégio, a gente tinha a intenção de ficar morando em Pimenta Bueno, né? Só que não teve como, pela profissão do Hildon, ele teve que ir para Ariquemes. E depois voltamos para Cacoal e ele já foi promovido para a terceira entrância, que era, né, Porto Velho. Ele teve muitas dúvidas na época, e aí, o que eu faço? Vou ficar aqui em Pimenta, recuso essa promoção, e ele podia recusar, né? Depois de pensar bastante, decidiu aceitar a promoção, e aí a gente sempre teve que gerir o colégio à distância. A essa altura a senhora também já tinha se afastado do consultório. Então, aí eu estava, como a gente sabia que seria talvez pouco tempo lá, em Cacoal, eu nem cheguei a reativar o meu consultório, como eu fiquei trabalhando esse 1 ano e meio só em Pimenta Bueno. Eu ia todos os dias pro colégio e voltava, que é pertinho, né? O Hildon ficava lá por conta do Ministério Público, eu ia e voltava. E depois que nós viemos para Porto Velho, eu montei o consultório novamente, ali na Carlos Gomes, por mais alguns anos, e foi quando também já começou a faculdade, e aí as coisas foram crescendo, graças a Deus, e um dos dois tinha que abrir mão da profissão, ou o Hildon ou eu. Como ele, nós tínhamos filhos pequenos, né? Então na época a gente conversou, achamos mais prudente, principalmente eu, né? Porque por ter filho, queria a segurança de um salário fixo, né? E ele também tinha um carinho muito grande pela profissão dele, né? Não é uma profissão que é fácil de entrar, né? Um concurso público muito concorrido, e ele ficou por mais alguns anos, e aí eu tive que abrir mão do consultório, porque aí as faculdades estavam crescendo. Naquele momento a gente vendeu, depois de 5 anos nós vendemos o colégio e ficamos apenas com a faculdade, porque na faculdade você só trata com o aluno, né? No colégio você tem que ter um cuidado com o aluno, você tem que dar atenção aos pais dos alunos também, né? Que é natural, porque são crianças, e a faculdade nesse aspecto já se torna um pouco mais fácil de você ter essa gerência aí à distância. Que você já só vai cuidar das docências, né? Exatamente. E aí eu comecei a viajar bastante, então eu realmente tive que abrir mão do consultório. Não foi muito fácil também, não, no começo, mas, enfim,
Acho que foi a escolha certa. Voltando um pouquinho mais para trás, tinha-se a ideia geral, quando o Hildo resolveu entrar na política e sair candidato aqui em Porto Velho. Vocês eram um pouco conhecidos, até aqui mesmo na capital. Sim. Onde já estavam morando há algum tempo. Exatamente. A ideia geral era de que vocês já tinham chegado em Rondônia como casal, mas parece que a história não é essa não, né? Não, assim, foi até uma coincidência, porque ambos chegamos em Rondônia em agosto e ambos viemos de Curitiba. Chegamos no mesmo mês da mesma cidade. E mais uma curiosidade... Da mesma cidade. E não se conheciam. E uma curiosidade que o último lugar que eu fui em Curitiba, que Curitiba é muito grande, né, gente? Então, muita coincidência. O último lugar que eu fui em Curitiba antes de me deslocar para Rondônia foi no prédio onde o Wildon morava. Não na casa dele, porque eu não o conhecia. Na casa de uma amiga que morava no prédio. Enfim, passei por lá rapidamente e vim embora. E aí, logo, de um tempinho depois, né, nos conhecemos e, enfim. As fadas do amor já estavam traçando ali, costurando os caminhos de vocês. Né? Mas e o que fez você vir para Rondônia? Você tinha alguém aqui, um amigo, um parente? Então, nós somos... Porque você é de uma cidadezinha, parece uma cidade pequena, não é? Eu nasci numa cidade pequena, morava em Umuarama, que eu fui para estudar lá, meu pai se mudou, né? Meus pais se mudaram para Umuarama, porque é uma cidade maior, que a cidade que eu nasci é bem pequenininha, e depois dessa cidade, que é Paraíso do Norte, que é pertinho de Maringá, para quem conhece Paraná, depois eu fui para Terra Roxa, que é onde meu pai se mudou para trabalhar, eu era bem criança, e ele decidiu se mudar, porque era 100 quilômetros de onde ele tinha terras e que ele trabalhava, e a gente se mudou para Umuarama. Só que depois eu fui fazer o ensino médio em Curitiba, então ele ficou sem sentido de ficar em Umuarama, voltou para Paraíso do Norte. E o meu irmão, na época, já era... Paraíso do Norte, a sua cidade. Terra Roxa, que foi a segunda cidade que eu morei. Depois o meu irmão acabou que já era, né, já se casou e decidiu vir para Cacoal, para Rondônia. E aí ele estava em Rondônia e eu estava já trabalhando, recém-formada, com 22 anos, em Curitiba, sozinha. Meus pais no interior do Paraná e eu estava em Curitiba. E seu irmão aqui? E meu irmão tinha acabado de chegar e eu tinha um sobrinho que tinha 2 aninhos e a gente tinha muita saudade de ficar também família e tal. E aí acabou que eu tive uma proposta através do meu irmão para vir para trabalhar em um consultório de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, o Dr. Laércio, lá de Cacoal, que ofereceu, na época, para eu ganhar 6 vezes mais do que eu ganhava em Curitiba. Eu falei, opa, vou ficar perto da família, né, no caso do meu irmão, porque meus pais ainda moravam no Paraná, e eu vou, né, estou em Curitiba, não tinha nada que me prendesse, estava recém-formada. Falei, depois, se não der certo, eu volto. Deixei o consultório lá, o apartamento que eu morava. Você não teve nenhum temor em relação a Rondônia, de ser ainda um estado em formação? Não teve medo de onça, de coisa assim, não? Eu assim, não vou mentir que eu não conhecia, nem... Né, não sabia nada de Rondônia, assim. Mas como meu irmão tinha chegado há muito pouco tempo, eu falei, bom, tô com meu irmão, não vou estar sozinha, né, eu vou. E daí comecei a trabalhar e foi muito bom, porque assim, recém-formada, fui muito acolhida pela cidade, no consultório onde eu fui trabalhar. Então, assim, eu gostei. Quando eu cheguei, eu gostei de estar exercendo a profissão, porque um recém-formado de 22 anos numa cidade grande como Curitiba também não é fácil, né? Então, ali não, aqui eu cheguei, as portas se abriram muito fácil. Lá, né? Tinha uma competição pesada, e aqui ainda não tinha competição. Aqui não, quando eu cheguei, eu acho que 23ª, no máximo 26ª, não me lembro, dentista, eu acho que nem isso. Eu acho que não tinha nem 20 dentistas quando eu cheguei. No estado? Em Cacoal. Então, veja, hoje certamente deve existir, sei lá, centenas de dentistas em Cacoal, né? Então foi bom, foi uma fase muito boa, me senti valorizada, né? Com aquele dentista ali que eu trabalhava, com os pacientes, então foi muito bom. Paralelamente, o Hildo estava fazendo o caminho para Rondônia. O Hildo chegou junto, só que ele chegou em Vilhena. E vocês não se conheciam? Não nos conhecíamos. Depois, quis o destino que ele viesse assumir em Pimenta Bueno, né? E que ele era substituto, foi para Pimenta Bueno. E depois disso nos conhecemos em Cacoal, né? Em Cacoal estava lá e desde então, aí eu decidi não voltar mais para Curitiba. Demorou-se
Havia um tempo que as pessoas namoravam, noivavam para depois casar. Isso demandava um tempo. Qual foi o tempo de vocês? Nosso tempo foi recorde. Nós nos conhecemos, começamos a namorar, noivamos, tivemos cerimônia de noivado, cerimônia de casamento civil, casamento religioso. Que foi E se fazia enxoval também, né? fazia, minha mãe já estava fazendo enxoval, naquela época fazia antes. E depois aí nos casamos em dezembro. Então nos conhecemos em março, nos casamos em dezembro. Poxa, menos de um ano. Menos de um ano. Uns 10 meses, mais ou menos. 10 meses. Aí, Foi gente, acelerado, né? e agora, em dezembro desse ano, completa 29 de casado. E 30 já juntos, praticamente, né?